Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, certo? Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre as retas, certo? Retas são diferentes de linhas, ok? A gente vai entender a diferença de retas, porque reta é diferente de linha, ok? Lembrando que agora a gente está entrando no outro ramo da matemática, uma coisa que talvez muitos de vocês não tenham visto ainda, certo? E é muito importante. Na matemática, as retas são linhas infinitas formadas por pontos. Elas são representadas por letras minúsculas, certo? As retas são representadas por letras minúsculas e devem ser desenhadas com a seta nos dois lados, indicando que elas não possuem fim. Aí a gente já observa uma característica. As retas são infinitas. Nesse ponto, elas são representadas por letras minúsculas e elas têm que ser desenhadas com setas nas pontas, nos finais, para mostrar que ela está sempre em crescimento. E já os pontos que a gente vai marcar nessas retas, eles são de letra, tem a representação de letra maiúscula. Note que as retas podem ser utilizadas na geometria, tanto na geometria plana quanto na geometria espacial, gente. Na plana 2D, a espacial 3D. Onde, quando ela está na geometria plana, ela é chamada reta no plano. E quando é no espaço, retas no espaço, ok? E as retas são diferentes de linha, uma vez que elas não fazem curva, ou seja, o que difere uma reta de uma seta, ou o que torna diferente uma reta de uma linha, é porque a linha faz curva, a reta não faz curva, ok? E aqui a gente tem algumas propriedades de reta. As retas são linhas infinitas que possuem são retas infinitas, certo? Infinita que não tem fim. As retas possuem somente uma dimensão, é unidimensional. Numa reta existem pontos infinitos. Se eu desenhar um pedaço de reta, ali eu tenho vários pontinhos, certo? Eu posso selecionar vários pontos. E as retas podem estar em 3 posições: horizontal, vertical e inclinada, ok? As retas podem estar na posição horizontal, que é esse primeiro exemplo que nós temos, vertical e inclinada. Lembrando que essa inclinação ela pode ser para esse lado ou para esse, certo? Aqui assim, desse lado. Ela vai estar inclinada. Inclinada pode ser tanto para esse lado ou para esse lado. Vertical e horizontal. Lembrando que horizontal a gente lembra de horizonte. Quando a gente senta à beira-mar para ver o mar, a gente está olhando o horizonte. Então, horizontal, vertical e inclinada. Ou assim, ok? E a gente vai ter tipos de reta. Retas paralelas. A primeira são retas paralelas, que a gente vai usar essa anotaçãozinha aqui, ó. Uma anotação de 2 palitinhos inclinados e a anotação da outra, ok? Para retas paralelas, não existe ponto em comum entre as retas, ou seja, elas estão posicionadas uma ao lado da outra e sempre no mesmo sentido. Se eu tiver uma reta horizontal para desenhar outra reta paralela a ela, tem que ser horizontal também. Se eu tiver uma reta vertical e eu pedir para desenhar uma reta paralela a ela tem que ser vertical. Se eu desenhar uma reta inclinada e eu pedir para vocês desenharem uma reta paralela a ela, essa reta que vocês vão desenhar tem que ser inclinada, ok? E a gente vai ter as retas perpendiculares, que possuem um só ponto em comum, certo? O qual forma um ângulo de 90 graus. Lembrando que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus
Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Ou seja, quando as retas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, ok? E a gente vai ter também as retas transversais, que são transversais às outras retas, ok? É definida como uma reta que possui interseção com outras retas em pontos diferentes. Observe que eu tenho a reta R e a reta S. A minha reta transversal é essa reta T, que ela toca aqui em um ponto e aqui em outro diferente, ok? Por isso que é uma reta transversal. A primeira toca na reta S, ela toca em um ponto, vamos supor que seja aqui o número 5, e aqui ela toca no número 2, certo? Se a gente for colocar pontos aqui, ok? E a gente vai ter as retas coincidentes, diferentes das retas perpendiculares. As retas coincidentes possuem todos os pontos comuns. Eu estou desenhando uma reta em cima da outra, certo? É como se eu estivesse pegando uma caneta e colocando em cima da outra e eu não conseguiria ver, assim. Lembrando que aqui eu tenho duas canetas e tá uma em cima da outra. Eu desenho uma reta, depois eu desenho outra por cima, certo? Então eu vou ter que tanto a reta R e a reta S é igual, porque eu estou desenhando uma em cima da outra, ok? É como se eu estivesse pegando um desenho e decalcando. Se eu botar em cima para decalcar, cobrir, eu vou desenhar igual, se eu desenhar direitinho, ok? Então, coincidentes é uma reta em cima da outra. E a gente vai ter também retas concorrentes. São duas retas que se encontram em determinado ponto do vértice. No entanto, diferente das retas perpendiculares, elas se cruzam e formam entre si ângulos de 180, chamados de ângulos suplementares. Nas retas perpendiculares, elas formam ângulos retos, certo? De 90 graus. Já nas concorrentes, ela vai formar 180 graus, ok? Eu tenho esta reta, ok? E o vértice, o ponto está aqui. Eu tenho outra reta aqui e ela vai formar 180 graus. Aqui, ó, 180 graus aqui, ok? Então, as retas concorrentes, elas vão formar entre si, certo? Entre si, entre uma e outra, a gente vai ter o 180 graus. Aqui, ó. Daqui para cá eu tenho 180 graus, de aqui para cá eu tenho 180 graus, certo? É importante que vocês anotem essas definições, essas coisas importantes. Primeiro, a gente viu com relação à posição de retas. Não, primeiro a gente viu o que são retas e que retas são diferentes de linhas. Retas não fazem curvas, linhas fazem curvas. Depois a gente viu as propriedades de uma reta. Depois a gente viu que tem 3 tipos de posição de retas: horizontais, verticais e inclinadas. A inclinação vai depender do lado, certo? Que vocês querem, vão encontrar a inclinação. E aí a gente conheceu as retas paralelas, que a gente tem que desenhar. Elas não têm ponto em comum, só desenha em cima como se estivesse sobre a outra, como se fosse uma prateleira, ok? E usa esses dois tracinhos para representar que ela é paralela. E as perpendiculares, elas se encontram em um ponto e formam 90 graus, ok? Elas sempre vão se encontrar como se eu tivesse duas canetas assim, certo? Elas vão formar 90 graus. As canetas ficaram tortinhas porque eu estou segurando com uma mão só. E a gente vai ter a reta transversal, que aqui eu tenho duas retas paralelas e aqui eu tenho uma transversal, que toca aqui em um ponto diferente, em um ponto e aqui em outro ponto. Sendo que este ponto que ela toca é diferente desse. É como se eu estivesse tocando aqui no número 5 e aqui
no número 2, ou aqui na letra A ou aqui na letra B, ok? E as coincidentes, que é quando eu tenho uma em cima da outra, ok? Duas canetas, eu tenho uma em cima da outra. Aí eu só consigo ver uma reta, ok? Porque eu tô desenhando, só tô vendo uma reta, ok? E as retas concorrentes, que elas juntas entre si, elas vão formar um ângulo de 180 graus, que são os ângulos suplementares, certo? E, em resumo, nossa aula é isso. Conhecer os tipos de... o que são retas e os tipos, as posições da reta e os tipos de retas, certo? Espero que vocês tenham gostado e anotado todas estas definições. Caso não, voltem ao vídeo, o início do vídeo, e comecem a anotar as definições, que elas são bastante importantes na hora do estudo de vocês, certo?